Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Marcela, professora de ciências. Eu vou falar da primeira apostila da terceira etapa. Essa primeira apostila fala sobre célula, tá? O termo célula, usado pela primeira vez por um cientista inglês chamado Robert Hooke, em 1665, por um meio de um microscópio fabricado por ele mesmo e formado por lentes que permite ampliar imagem. Aí esse cientista inglês, Robert Hooke, ele observou e descreveu um fragmento de cortiça. Esse fragmento de cortiça foi um material retirado da casca de uma árvore. Então, através desse aparelho aqui, né, que é o microscópio, que ele conseguiu ver esse fragmento, né, de cortiça da árvore, que é essa parte aqui, ó, esse microscópio aqui. Então a gente sabe que as nossas células, elas são tão pequenas que não tem como ser vista a olho nu. Precisa de um aparelho chamado microscópio. Esse daqui é do mais antigo, né? Que ele fez, né, essa observação dessa cortiça que foi do material retirado de uma casca de uma árvore. E por ele ter feito isso, ele viu que uma série de compartimento que se assemelha a um favo de mel, né? Que as células, né, elas se assemelham a um favo de mel, de tão pequeno que é essa parte aqui dessa cortiça dessa árvore, né? Que é aqui, ó, essa parte aqui branca que é a cortiça de uma árvore. Aí, há cerca de 400 anos atrás, começou a investigação, né, utilizar, né, o microscópio. A humanidade, o mundo minúsculo, né, que são as células pequenas. Aí entrou dois holandeses, pai e filho, um chamava Hans e o outro Zacarias Jessen, né? Eles também, a partir de 1591, eles começaram a utilizar o microscópio. Utilizando para quê? Para poder visualizar essas células, porque elas só podem ser vistas através desse microscópio. Aí, com os estudos, o microscópio só foi melhorando. Aí chegou a esse microscópio aqui, que é o microscópio óptico. Nós temos vários tipos. Nós temos o óptico, o transversal e o de varredura. Esses outros mais sofisticados, dá para ver até o espermatozoide humano, né? Porque são tão pequenos que só pode ser visto através desses microscópios. E contudo, né, todas as descobertas das células, aconteceu também que outro estudioso chamado Anton, ele conseguiu observar organismos como bactérias e protozoários através desses microscópios, né? E depois de várias análises, também teve um pesquisador, né? Um outro pesquisador, com o avanço da tecnologia desses microscópios, outros pesquisadores como Schwann e Schleider, eles também conseguiram, né, visualizar outras coisas nas células, né? E aconteceu a teoria celular. A teoria celular também teve o que estudou para patologia, que foi o Remarque Vichou. Ele defendeu até uma frase: onis célula, eis célula, que significa o quê? Toda célula se origina-se de outra célula. Então, teve, para a teoria celular, teve o Schwann, o Schleider e eu acho que é o Remarque Vichon. Esse Vichon foi o que defendeu onis célula, eis célula, que significa a célula se origina-se de outra célula.
E com tudo isso, esses três também fizeram os pilares da teoria celular. Então, a teoria celular foi defendida por Schwann, Shlaila e Remarque Vichon. A teoria celular tem que todos os organismos vivos são formados por uma ou mais células e pelas estruturas por elas produzidas. Outra teoria, as células são consideradas unidas, morfológica e funcionais de todas as formas de vida. Outra teoria, todas as células originam-se de uma célula pré-existente, ou seja, todas as células apresentam capacidade de divisão. Então, se todas as células conseguem, né, tem a capacidade de divisão, essa parte ficou com Virchow, né? Remarque Virchow. Foram os três. Foram Schwann, Shlaida e Remarque Vichon. Só que o Remarque Vichon, ele frisou, né, dentro da patologia, que todas células se originam-se de outras células, tá, gente? E os problemas relativos à teoria celular, né, que são os vírus. Os vírus, eles não conseguem viver sozinho, ele depende de uma célula para ele viver. Todo vírus, ele depende de uma célula para ele viver. Então, os vírus, eles possuem DNA, né? Tem as proteínas, as fibras proteicas, as bainhas e tem a cauda, que faz com que ele se locomove. E os vírus são componentes, os vírus são compostos, os vírus são compostos por um envoltório, chamado também de cápsula proteica, né? É o que protege esse vírus. E dentro desse vírus, eles têm DNA ou RNA, nunca os dois ao mesmo tempo, tá? E as células, elas podem ser as células como unidade básica da vida, elas podem ser unicelulares e pluricelulares. As células unicelulares, elas, o nome já diz, possuem apenas uma célula, que isso vem a ser as bactérias e os protozoários. E as células pluricelulares são aquelas que possuem mais de uma célula, que vem a ser os animais e os vegetais, né? E os tipos de células? Os tipos de células, elas podem ser procarióticas e eucarióticas. As células procarióticas ou procariontes, elas são aquelas que não tem, né? Tem ausência de carioteca, que é a mesma coisa que núcleo. Essas células são as células das bactérias, é essa célula aqui. Por que que ela tem ausência do núcleo? Por que que ela tem ausência da carioteca ou do núcleo? Porque o DNA dessa célula, ela fica solta aqui no nucleolo, não tem o núcleo parado aqui, ela fica totalmente solta. Aqui tem o flagelo, que faz a locomoção dessa bactéria aqui. Então, todas as procariontes só são as bactérias ou arqueobactérias. Por que procariontes? Porque elas não têm um núcleo definido, que é diferente dessa daqui, que é a célula animal, que é a nossa célula, que tem a membrana plasmática, o núcleo e o nucleolo e o citoplasma. Vou falar para vocês. Então, nós somos eucariontes, porque a gente tem o núcleo aqui, ó. O nosso DNA fica dentro desse núcleo aqui. Então, por isso que a célula animal, que é essa, e a célula vegetal, que é essa, são chamadas de eucariontes, porque temos o núcleo
aqui e o nosso DNA fica nesse núcleo aqui. Então, as nossas codificações ficam aqui. Na célula animal, nós temos a membrana plasmática. A membrana plasmática é a parte da célula que controla a entrada e a saída de substância, como proteínas, lipídios, carboidratos. Então, como essa membrana aqui, ela controla a entrada e a saída, ela é passiva. Então, ela pode ser considerada como permeabilidade seletiva. Ela rompe e aqui são as camadas de gorduras, as camadas lipídicas. Então, é na membrana plasmática que permite a entrada e a saída de substância. E o núcleo é onde fica o nosso DNA, é a nossa codificação. E o citoplasma é essa parte azul aqui, gelatinosa, onde abriga todas as organelas. E o citoplasma é a parte gelatinosa, como eu já falei, e aonde tem uma grande absorção de água. É onde acontece a digestão, a respiração, a excreção e a circulação. E essa aqui é a célula animal. Então, ela é eucariontes, porque ela possui um núcleo. E essa daqui é a célula vegetal, é a célula das plantas. Ela também é eucariontes, porque ela possui o núcleo, é onde fica o DNA das plantas. Ela tem o vacúolo, onde acumula grande quantidade de água. Se não tiver essa quantidade de água, quando a gente coloca uma plantinha dentro de casa, que a folha começa a cair, ela fica sem a parte hídrica da planta. E temos também o cloroplasto. O cloroplasto é a cor que dá a planta. Se a planta é verde, o clorofila vai ser verde. Se a planta é vermelha, o clorofila vai ser vermelho. E aqui ela não tem a membrana plasmática, ela tem o quê? A parede celular, uma parte mais rígida, que ela é feita de celulose, é igual a nossa folha do nosso caderno. Essa é a célula vegetal. Tá, gente? E é isso. Se tiverem mais alguma dúvida, pode ligar para perguntar. Fiquem todos com Deus.